Meus queridos, estamos trabalhando aqui em eletrodinâmica. Revisamos na primeira aula de hoje sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. Nós já desde o começo do curso estamos trabalhando com a ideia de quantidade de carga elétrica, número de partículas vezes carga elementar. Essa fórmula aqui talvez mereça um comentário. No final da aula uma colega fez uma pergunta que eu acho que merece um comentário. É importante lembrar que a definição de intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga sobre o tempo, ela só funciona para corrente elétrica constante. Caso eu tenha uma corrente elétrica variável com o passar do tempo, se eu quiser determinar a quantidade de carga que fluiu pelo condutor, eu tenho que calcular essa área. Calcular essa área seria equivalente a pegar as correntes elétricas e multiplicar pela variação do tempo. Ou seja, área. Calcular a área embaixo do gráfico é o que nós faríamos para determinar a quantidade de carga. Então, um comentáriozinho sobre a definição de intensidade de corrente elétrica. Na aula anterior ainda, semana passada, nós vimos a definição de resistência elétrica, né? Que não pode ser confundida com a primeira lei de Ohm, que nos avisa que um resistor ôhmico apresenta R constante. Segundo a lei de Ohm, vimos agora na aula antes do almoço, resistência elétrica de um condutor depende do tamanho do condutor e da área da seção reta desse condutor, além da resistividade do material do qual o condutor é feito. Fiz 3 exemplos básicos que a gente usa a definição de resistência elétrica para resolver, de circuitinhos elétricos. E para começar a trabalhar com os circuitos elétricos melhores, nós começamos a ver associação de resistores. Primeiro em série, que é quando um resistor está conectado após o outro, de tal forma que toda a corrente que percorre um, percorre os demais. Para achar o resistor equivalente nessa associação de série, que também é conhecida como divisora de tensão, já que a tensão total fica dividida um pouco em cada resistor, para achar o resistor equivalente, basta somar os resistores que estão associados. E aqui a gente fez rapidamente a dedução dessa formuleta. Tens que lembrar que na associação em série a corrente elétrica é a mesma e a tensão elétrica é dividida um pouco para cada resistor. E agora sim, vamos para a associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo, pessoal, é importante que tu saiba que para que 2 resistores estejam em paralelo, as saídas têm que estar conectadas aos pares. Os polos dos resistores devem estar conectados. Então eu tenho resistor R1, resistor R2. Se eu conecto esse lado com esse lado, eu ainda não tenho uma associação em paralelo. É em série essa associação. Porque toda a corrente que percorresse um, teria que percorrer o outro. Porém, se eu conecto o outro lado também, aí sim, agora eles estão associados em paralelo. E eu posso colocar quantos eu quiser aqui. O R3 e assim por diante. Uma das conexões com o circuito poderia vir por aqui, a outra poderia vir por qualquer um desses cantos, que daria no mesmo. Isso sim é uma associação em paralelo. O que é marcante na associação em paralelo? O que é marcante é que a tensão elétrica que atuar em um deles vai atuar nos outros também. E se eu quiser achar um resistor que equivale a todos os outros, resistor equivalente, a DDP atuando nesse resistor também seria igual a DDP atuando em cada um dos resistores anteriores. Observe então que a característica da associação em paralelo é bem diferente da característica da associação em série. Enquanto em série a corrente é a mesma, em paralelo a tensão elétrica é que é a mesma. Se no resistor R1 passar uma corrente 1, no resistor I2 passar uma corrente 2 e assim por diante, fica evidente que a corrente elétrica que sairia desse circuito
seria a soma da corrente elétrica em cada resistor. E essa corrente total seria a corrente no resistor equivalente. Então, o I equivalente é o I1 mais o I2 mais o I3 e assim por diante. Se a associação em série era chamada de divisora de tensão, porque a tensão total estava dividida uma parte em cada resistor, agora na associação em paralelo, nós vamos apelidá-la de associação divisora de corrente, porque a corrente total que percorre o resistor equivalente está dividida um pouco para cada resistor que forma a associação em paralelo. Olha, cara, na boa, de repente vale até a pena tu anotar ali, ó. Divisora de tensão é o apelido. O próprio enunciado pode... Divisora, o que é isso? Divisora. Analfabeto, retardado. Divisora, eu sempre me cobrei muito, fiquem tranquilos. Divisora. Sempre me tratei assim, acabou funcionando mais ou menos. Divisora. Não, eu falo para os alunos que o aluno tem de achar que a gente é inteligente. Eu falo para ele, gente, se eu fosse inteligente, eu estava na NASA. Se eu estou dando aula de física aqui, é porque eu não sou muito inteligente, né? Eu fui esforçadinho numa coisa ou outra. O aluno tem essa falsa, né, impressão, ó, o cara é inteligente. Para, meu querido. Fiz exercício. Só isso. Pessoal, apelidinho da associação em paralelo. Divisora decorrente. Porque a corrente total foi dividida um pouco para cada resistor. Peraí. Se eu estou te dizendo que o I equivalente, o I que percorre o resistor equivalente, é a soma das intensidades de corrente elétrica em cada resistor, então fica honesto, né? Eu escrevi aquela equaçãozinha e usando a definição de resistência elétrica, eu posso isolar o I para substituir aqui. Deixa eu ver como é que ficaria. Já que resistência elétrica é V sobre I, fazendo um pequeno algebrismozinho, fica I igual a V sobre R. Então, eu poderia dizer que para o resistor equivalente, a tensão equivalente dividido pelo resistor equivalente fica igual a tensão 1 dividido pelo resistor 1 mais V2 sobre R2 mais e assim por diante. E se eu pegar ambos os lados dessa igualdade e dividir por V, ambos os lados da igualdade, já que os V's são todos iguais, o V equivalente é igual a V1 é igual a V2, acaba se transformando em 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é a famosa fórmula da associação em paralelo de resistores. Assim, o nosso formulário, que já continha pelo menos 5 formuletas, surgiu mais uma. Se eu quiser achar um único resistor que substitua vários resistores que estão em paralelo, é só eu usar essa formulazinha clássica aqui, que a gente consegue. Observem vocês que para que tu use essa fórmula com tranquilidade, tem que ter uma noção de frações, né? Tem que saber que para somar frações com denominadores diferentes, a gente tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso para mim era um mantra quando eu era guri. Tira MMC, divide pelo de baixo. Eu não sabia não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Eu fazia e acertava. Eu te convido, né? Tu sabe por que para somar frações de denominadores diferentes tu tem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? Porque se tu não sabe, é porque tu não sabe frações. Tu decorou uma regra doentia que tu aplica e funciona. E aí eu te convidaria a perguntar para o professor de matemática ou para mim mesmo na hora do apoio, para a gente, né, discutir isso aí e ver se a gente fica mais forte, mais poderoso com as frações. Tu vê, né, cara? Associação em série é tranquilinha, associação em paralelo, ela tem uma parte desagradável que é justamente essa parte da fração. Eu, como dei muitos anos de aula de matemática pro fundamental, sei como isso apavora a gurizada. Então, olha só, antes de eu avançar, eu vou fazer 2 exemplos clássicos de associação de resistores. No exemplo 1, eu vou te dar uma
associação em série, 3 resistores. Vou dizer lá que o R1 tem 10 ohms, o R2 tem 30 ohms e o R3 tem 20 ohms, bem criativo. E vou dizer que tem uma tensão de 120 volts aplicada neles. Que pergunta será que a gente poderia fazer para esse circuito aí? A corrente elétrica em cada um dos resistores, como é em série, vai ser igual para todos, então pedi o I. O que mais? Mas eu poderia sim, poderia pedir qual é a tensão, qual é o U no resistor 1, qual é o U ou V no 2, qual é o U ou V no 3, são perguntas clássicas também. Qual é o resistor equivalente? Certo? Sim, poderia perguntar qual é a corrente em cada um deles, qual é a corrente no equivalente, qual é o I total, qual é o I que passa pela bateria. Então daria de fazer essas perguntas de várias formas distintas. Então até vou fazer isso mesmo, para deixar claro qual é o I1, qual é o I2, qual é o I3, qual é o I que passa pela bateria, pelo gerador, qual é o I do gerador. Bom, então vamos lá, como é que a gente resolve uma encrenca dessa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse circuito relativamente mais complexo num circuito daqueles bobo que a gente fez na aula anterior. E como trata-se de uma associação em série, o resistor equivalente é a soma dos resistores anteriores. Então quase não dá para acreditar que me pagam para ensinar isso, olha isso. Olha isso, meu querido. Deu 60, oh meu Deus. E o V é igual a 120. Pronto, o circuito que era chatinho ficou ridículo. E tu vai lá e aplica a equação sagrada dos circuitos elétricos nele. V igual a R vezes I. A tensão 120 volts, o resistor equivalente deu 60, divide por 60 ambos os lados, 2 amperes. Só que se esse 2 amperes passa por aqui, ele também passa por aqui, e passa por aqui, e passa por aqui, e vem vindo, passa por ali também. Então, na verdade, cara, esse I vale para todo mundo. É o I que passa pelo gerador, é o I que passa pelo resistor 1, passa pelo 2, passa pelo 3, passa pelo resistor equivalente, se tu quiser, vamos chamar de I equivalente também. Olha que delícia. Mas cuidado, pessoal, essa obviedade é óbvio para quem dá aula trocentos anos. Se te perguntarem numa questão discursiva, tu tem que escrever esta obviedade, tem que afirmar. Eu estou, mesmo que seja em bom português, eu estou consciente que a corrente calculada serve para todos os resistores do circuito original. Porque só calcular I igual a 2 amperes e supor que o corretor da prova vai entender que tu sabe que o I1 é 2, que o I2 é 2, que o I3 é 2, que o I aqui nesse cara é 2, que o I naquele equivalente é 2. É diferente. Então tomem cuidado com isso, ó. Isso é muito importante que fique claro. Eu mesmo, na hora que fiz a pergunta, se não tivesse sido estimulado pela colega, ia perguntar qual é o I do circuito. De tão óbvio que isso é para mim, mas não é obrigatório ser óbvio para ti. Então tu vê, isto aqui mostra que eu estou consciente que é uma associação em série. Isto é a característica da associação em série. O I é igual para todo mundo. E agora que eu achei o I, e eu tenho os R's na minha frente, eu tenho o direito de fazer V1 igual a R1 e 1. V2 é igual a R2 e 2. V3 é igual a R3 e 3. Como é lógico, né? Quem vai ser o V1? Vamos ver. O R1 vale 10 ohms e a corrente que percorre 1 vale 2. 20 volts. Tranquilinho. V2 é R2 que é 30 vezes 2. V2 deu 60 volts. E eu te pergunto, se o total era 120 e eu já usei 80, quanto que tem que sobrar para cá? 40? Vamos ver se é verdade. V3 é igual R3 20 vezes I3 2. Ah, é verdade. Observem então que para calcular o último potencial, eu tive duas opções. Somei os potenciais que estavam atuando em 1 e 2, subtraí do total.
e achei o V3. Para garantir, fiz V igual a F vezes I e confirmamos a ideia. Resistor equivalente eu calculei. Calculei o V em todo mundo, calculei o I em todo mundo. É o que eu chamo de matar o circuito. Se tu calculou o V e o I em todo mundo, meu querido, não tem. Tu matou o circuito. Eu lembro que eles perguntam às vezes potência. Qual é a potência? Calma. Já vou te mostrar a formulazinha da potência. E depois nós poderíamos calcular a potência nesse, no total. Sem problema algum. Mas o que a gente tem de novo por enquanto é isso. Vou fazer o exemplo 2. Vou fazer o exemplo com uma associação em paralelo. Vocês vão ver que tem coisa que é mais fácil em paralelo do que em série. Vocês vão poder perceber isso. Claro, é o que vai acontecer logo na sequência. Eu primeiro faço em paralelo, depois eu faço em série e aí depois eu faço associação mista, que a gente chama. Perfeita a tua pedida. É o que vai acontecer já. E eu vou te falar, eu vou fazer uma associação mista depois, um terceiro exemplo, bem simples. Mas se tu entender essa associação mista simples, tu estará apto a resolver qualquer associação mista, mesmo que muito mais complexa. Aí depois só vai faltar para a gente matar circuitos elétricos as regrinhas de Kirchhoff. Isso que é pronúncia. As regrinhas do Kiki. Vou chamar assim. Que eu falava Kirchhoff, bem bonito, achando que estava me arrombando, e depois fui para a faculdade. O professor me ensinou que não era Kirchhoff, que é Kirchhoff. Uma dor na garganta para falar o nome do cara. Depois eu te mostro. Russo não é fácil, meu querido. Questão 2. Vamos fazer o seguinte, ó. Sem frescura, eu vou pegar os mesmos 3 resistores da associação anterior, só que eu vou conectar as saídas desses, ó. Conectei as saídas desses pela esquerda, conectei as saídas pela direita. São os mesmos caras, olha ali que bonito, ó. Tá vendo aqui? Aqui, mesmo cara. Cortei aqui com o alicatezinho, soldei aqui, passei o estanhozinho e vou conectar na mesma bateria, cara. Ó. Falta de recursos. Pronto. Sem investimento. Exatamente. Temos que reciclar o material. O negócio é o seguinte, as perguntas são as mesmas. Quem é o I1, quem é o I2, quem é o I3, quem é o I equivalente. Depois, quem é o V1, quem é o V2, quem é o V3. E ainda, quem é o resistor equivalente. Quem é o resistor equivalente? Essas são as perguntas clássicas. Se o aluno está ligado nessa matéria, ele percebe o seguinte, ó, essa bateria de 120 volts, tem um fiozinho que sai do polo negativo dela, vem, e se conecta com o lado esquerdo desse resistor. E tem um fiozinho que sai do polo positivo dela, vem, e conecta do outro lado do resistor. A única explicação é que esse resistor 1 está recebendo 120 volts, então tu vê, não tem cálculo no primeiro momento. É tu perceber que assim como quando tu liga alguma coisa na tomada, a tomada recebe 220 volts, e mesmo que tu coloque um T na tomada e conecte 2 aparelhos naquela mesma tomada, ambos os aparelhos vão receber 220 volts, e se tu botar o terceiro aparelho na tomada, ela vai receber 220 volts, e aí faltou tomada, porque tu queria botar 5 aparelhos na mesma hora de tomada. O que tu faz? Tu pega um T e bota outro T em cima dele. Já fizeram isso? Divertido, né? Esquenta. Pode dar merda. Dependendo da quantidade de T que o cara colocar ali, pode dar problema. Aliás, né, é importante tu saber que o nome do T é Benjamin. Sabias dessa? Eu fiquei sabendo há pouco tempo também. É na aula de física, eu li lá Benjamin. Benjamin. Às vezes num livro ou no outro tu leu isso e nem se tocou, né? Mas o nome, né, mais pro norte do país é mais comum, em vez de chamar de T, chamar de Benjamin, aquele dispositivozinho. Então tu vê, cara, quando tu coloca um Benjamin na tomada, um T na tomada, Não fala assim. e coloca, é sacanagem, vou achar que eu tô matando alguém, né? Pelo amor de Deus, não é isso? Todos os caras que tu colocou na tomada vão receber a mesma tensão. Na nossa tomada é 220 volts, então todos os 3 resistores recebem 220 volts, que é justamente a característica da associação em paralelo. A tensão é a mesma.
Mas peraí, se eu sei o V1, o V2 e o V3 e sei os R's, que é o mesmo do exemplo anterior, então acabou, né, meu querido? V1 igual a R1 vezes I1, V2 é igual a R2 vezes I2, V3 é igual... Cara, é por isso que eu falo, é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Bem utilizada essa fórmula, tu detona as questões. Quem era o R1 mesmo? 10. Aí eu descobri o I1, tá multiplicando, passa dividindo. Dividir por 10 é uma delícia, né? 12 ampere. V igual a R vezes I. O R2 era 30, tá multiplicando, passou dividindo. 12 por 3, 4 ampere. Engraçado, por que caiu a 1/3 a corrente elétrica? Coincidência? Ah, tá certo. Já que a resistência triplicou para a mesma tensão, né? A corrente elétrica tinha que cair a 1/3 parte. Foi isso que a primeira lei de Ohm nos mostrou. Legal. V3. V3 é igual para todo mundo, tá em paralelo, pô. O R3 da questão anterior era 20. Divide ambos os lados por 20 e 3 é igual a 6 ampere. Engraçado, agora a corrente só caiu pela metade. Ah, tá certo, é porque a resistência só dobrou, não triplicou. Calculamos I1, I2 e I3. Calculamos I1, I2 e I3. Na verdade, se tivéssemos calculado I1 e posto para pensar, acharíamos I2 e I3 mesmo sem fazer a conta toda. Mas o nosso objetivo inicial era transformar esse circuito relativamente complexo num circuito bobo, formado por apenas um resistor, que a gente chama de resistor equivalente. Falta calcular esse resistor equivalente e falta dizer qual é a corrente elétrica que percorre esse resistor equivalente, o I equivalente. Mas, se eu sei a corrente que percorre cada um dos resistores que formam o resistor equivalente, intuitivamente, né, acho que ninguém teria dificuldade de perceber que a corrente no resistor equivalente seria a soma das correntes em cada resistor individualmente. Ou seja, 12 mais 4 mais 6. A corrente no resistor equivalente, 22 amperes. Matamos mais uma pergunta. Aí tu vê que legal, ó, 22 amperes. Se nós quisermos achar qual é o valor da resistência equivalente, uma forma interessante de fazer isso seria a partir do próprio circuito hipotético que eu desenhei. Esse circuito nem existe, mas ele equivale àquilo ali. Logo, eu posso dizer que o V equivalente é igual ao R equivalente vezes o I equivalente. O V equivalente é 120. O R equivalente eu estou investigando. E o I equivalente deu 22. Está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 2, simplifica por 2 em cima e embaixo. 60 onzeavos de ohm. A gente poderia dividir, né? Dá 5,555. Certo? Eu acho, pelo menos. Deixa eu ver se é isso. 60 dividido por 1 dá 5, dá 55. Aí sobra 5, vírgula abaixo zero. Não, não é. Aí dá 4. Aí dá 44. Aí sobra 6. Agora sim. 5,45454 ou 45, né? Que se repete. Uma dízima periódica. Legal. Mas espera aí. Nós não usamos a fórmula, né? Nós não necessitamos da fórmula nesse caso. Mas, se eu quisesse calcular apenas a resistência equivalente, sem ficar gastando energia com o resto, vai que o cara me pergunta, né? Qual é a resistência equivalente? Tu imagina ter que dar essa volta ao mundo para chegar nessa resposta? Não dá, né, meu querido? Então, vamos de fórmula. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Uma vez na vida, uma na morte, é bom tu fazer uma dessas. Mas depois eu vou te dar uns macetes aí que tu não vai precisar ficar sujando a mão para fazer isso. Eu vou te dar um macete que de cabeça tu olha para aquilo ali, pensa e vomita essa resposta. Que delícia. Tira o MMC. Cara, isso dá um mal-estar quando eu lembro da pessoa entoando esse mantra. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Parabéns. O mínimo é 60,
dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, dividiu pelo de baixo. Mas meu Deus, espera aí, cara. O que eu estou fazendo? Eu estou achando frações equivalentes, né? Fração equivalente a 1/10 é 6/60, claro, simplificando a 1/10. Fração equivalente a 1/30, 2/60. Fração equivalente a 1/20, 3/60. Escrever dessa maneira pode até deixar nebuloso o fato de só estar achando frações equivalentes com o mesmo denominador para somar. Beleza. Somando em cima e embaixo, mantendo do jeito que está, fica 9, 10, oh meu Deus, 11. 11/60, que invertendo ambos os lados, 60, só para provar que funciona, né? Só para mostrar que, pô, realmente a fórmula que eu deduzi para ti não era sacanagem. Ela de fato funciona. Muito bem. Dica preciosa para tu bater o olho e ver se tu acertou a tua conta. O resultado tem que ser sempre menor que o menor dos resistores em paralelo. O menor dos resistores era 10, né? Então tem que dar menos de 10. Deu menos que 10, então tem chance de estar certo. Se tivesse dado mais que 10, estaria errado. O resistor equivalente de uma associação em paralelo é sempre menor que o menor dos resistores nessa associação. Não importa o valor que esteja na associação. Se tiver um de 1 milhão de ohms e um de meio ohm, tem que dar menos que meio. Importante saber disso. Às vezes até para questão teórica eu te amato a questão só desse detalhe. Legal. E agora chegou o momento. Agora que a gente fez uma associação paralelo pura e vimos como é que a gente resolve uma associação em série pura, chegou o grande momento de a gente misturar uma associação em série em paralelo. E se tu pegar a manha disso, cara, qualquer outra associação, tu vai conseguir te safar. Exceto aquelas que tiverem várias malhas. Aí nós vamos precisar das regrinhas de Kirchhoff, que nós já vamos ver também. Provavelmente na semana que vem já dá pra ver essas regrinhas.